vamos tratar acerca do próximo atributo de Deus. E o próximo atributo de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é o atributo da eternidade. E esse termo eternidade, ele refere-se exatamente à relação de Deus com o tempo. Eternidade significa a relação de Deus com o tempo. Isso vem significar dizer que antes de tudo existir, Deus já existia. Antes da matéria ser criada, do tempo e do espaço existirem, Deus já existia. Então isso é a eternidade. Deus, ele está fora do tempo. A criação, o universo, está dentro do tempo. Mas Deus era antes do tempo. Por isso ele é um ser eterno. Imagine, por isso Deus é um Deus onisciente. Imagina que ele está fora do tempo, observando o tempo que ele criou. E é interessante que quando nós vamos estudar acerca de Deus, nós percebemos pelas Sagradas Escrituras que Deus, na sua onisciência, ele contempla toda a realidade. Na nossa visão limitada do tempo, Deus não está limitado ao tempo. Então Deus vê o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Então Deus está vendo toda a realidade ao mesmo tempo. Deus criou o tempo para o homem, mas ele é antes do tempo. Ele não está limitado pelo tempo. Ele é um ser eterno. E essa eternidade, ele vai partilhar com a humanidade. A Bíblia diz que nós, aqueles que confiarem no Senhor, um dia entrarão também na eternidade. E aí sim, nós compreenderemos o verdadeiro sentido de eternidade. Porque em Deus, eternidade significa dizer que antes do tempo, antes do espaço existir, era Deus. Deus já existia. E isso está exemplificado no Salmo 90, verso 2. Esse texto vem dizer o seguinte: antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Deus sempre existiu. Deus não tem um princípio, Deus não terá fim. Ele é Deus. Deus tem a existência em si mesmo. É difícil compreender a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus, o ser de Deus, está muito alto para nossas limitadas mentes. É por isso que nós não seríamos capazes de compreender essas grandezas desses atributos da pessoa de Deus se Ele próprio não quisesse se revelar. E é tanto que nós estudamos acerca de Deus, dos seus atributos, na sua revelação. Se Deus não desejasse revelar, nós nunca o conheceríamos. Mas até nisso se revela a grandeza, o amor e a bondade de Deus. Ele quis se tornar conhecido à sua criatura. Por isso ele se revela como Deus da eternidade. Como Deus que tem o controle do tempo. Um outro atributo que nós verificamos na pessoa de Deus é a imutabilidade. Deus é um ser imutável. Deus é um ser que não tem nenhuma sombra de variação, de mudança. E é este atributo, exatamente, ele consiste no fato de que Deus não muda. Que Deus, ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre será o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje será para todo sempre. Porque em Deus não há nenhum tipo de mudança ou de variação. Salmo 102, verso de número 27, vem dizer o seguinte: tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. É por isso que nós podemos confiar nas promessas de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós falamos algo hoje e que talvez tenhamos até a intenção de cumprir, mas que amanhã nós podemos mudar de opinião. Amanhã nós podemos mudar de ideais. Nós sofremos essa mutabilidade. Nós sofremos essas variações. Mas Deus não sofre qualquer tipo de mudança ou de variação. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo sempre. Então, se Ele te prometeu algo, Ele não vai mudar quanto à sua promessa. A sua promessa continua de pé. Porque Ele é Deus fiel que cumpre as suas promessas. Cumpre aquilo que Ele falou. Então, esses são os atributos, conhecidos como atributos naturais ou atributos incomunicáveis de Deus. São eles a onipresença, a onisciência, a onipotência, a unidade,
a eternidade, a imutabilidade